Bom dia, caros colegas, a todos e a todas. Vamos dar início, já demos início à nossa conferência de imprensa. O agradecimento também à vossa presença. Estão aqui também membros do Secretariado Nacional da FEMPROF, está ali também o Presidente do Conselho Nacional da FEMPROF, a quem eu agradeço também a presença. Aqui na mesa estão os dois Secretários-Gerais da Federação, Francisco Gonçalves e José Feliciano Costa. Portanto, nós vamos dar início à conferência de imprensa. Também os agradecimentos à escola, que também nos recebeu, nomeadamente o agradecimento muito pessoal ao diretor, Sr. Diretor Miguel Borges. Na conferência de imprensa, evidentemente, Francisco Gonçalves, que vai apresentar a conferência de imprensa, e vamos falar do problema da falta de professores. Aliás, vamos fazer um balanço de tudo o que aconteceu durante este ano letivo, nomeadamente do problema da falta de professores que se está a agravar, também do processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, fazer um ponto da situação, processo que não ata nem desata, do desmantelamento do MEC, aliás, recentemente, está a acontecer, uma das faces mais visíveis dos problemas desse desmantelamento, que é este caos que está agora instalado no que está a acontecer, como todos já sabem, nos exames nacionais. Depois também o paradigma da avaliação dos alunos, o que está a decorrer, do que se sabe, e a luta dos professores, e, portanto, o que temos feito e o que se prevê fazer também no início do próximo ano letivo. É disso que o Francisco vai falar. De seguida teremos um momento de resposta de questões que os seus jornalistas poderão colocar, se assim o entender, aos quais tentaremos dar respostas, e depois haverá um debate com os colegas aqui presentes. E, posto isto, passo a palavra ao Francisco. Ok, bom dia a todos e a todas. Antes de passar àquilo que propriamente aqui vamos transmitir, deixar a seguinte nota. Amanhã inicia-se o mês de julho, não é um mês de férias para os professores, há reuniões de avaliação, reuniões de departamento, exames, correção de exames, constituição de turmas, preparação, no fundo, do próximo ano letivo e também a conclusão deste ano letivo. E, portanto, aquilo que queríamos, em primeiro lugar, deixar aqui é uma saudação a todos os professores, que daqui por um mês terão as merecidas férias, e, particularmente, a dois grupos de professores que, nos últimos tempos, têm, digamos assim, tido um maior destaque. Por um lado, os professores que hoje terminam o ano letivo, os educadores de infância e os professores do primeiro ciclo e do ensino básico, por causa das questões do calendário escolar não ser uniforme, que é uma velha reivindicação da FEMPROF, e, por outro lado, os professores classificadores. Eu gostava de chamar a atenção no seguinte e apresentar até um caso muito simples. Ainda ontem, ao final do dia, ia no carro com uma professora classificadora e ouvi o Ministro a dizer que os professores têm 10 dias úteis para corrigir os exames. O que é mentira, porque se fosse assim, a partir de hoje faltam 8 dias. E essa professora, curiosamente, tinha sido convocada nessa manhã, sem saber, tinha sido convocada para classificar provas, num e-mail que tinha chegado à escola no sábado, num período de classificação que começava na sexta. Portanto, ela recebeu no dia 29 algo que tinha chegado no dia 27, com um prazo que começava no dia 26. E, ao procurar aceder ao link onde terá que fazer o trabalho, aquilo aparecia, portanto, que não era possível aceder ao link. Contactado o júri de exames, foi-lhe fornecido um outro link, conseguiu aceder, mas não tinha ainda as provas para corrigir e foi-lhe dito que
diariamente, 2 vezes ao dia, fosse consultando aquilo que as provas lá iriam aparecer. Ora, eu a ouvir isto, ao mesmo tempo que Fernando Alexandre dizia que os professores têm 10 dias úteis para corrigir as provas. Enfim, acho que ilustra bem esta situação. Mas então, passando mais em concreto àquilo que hoje pretendemos aqui dizer, lia e comentava os 3 documentos que temos aí à disposição, o texto base, digamos assim, um anexo sobre a questão da falta de professores, com números, com, digamos, essa matéria mais tratada detalhadamente, e um outro que tem uma síntese daquelas que são as propostas que a FENPROF tem apresentado ao Ministério no âmbito da chamada revisão do Estatuto da Carreira Docente. O ano letivo que hoje termina foi mais um ano perdido. Um ano perdido na resolução do problema da falta de professores, um ano perdido na mais do que urgente valorização do Estatuto da Carreira Docente. Foi também um ano de experimentalismos do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Experimentalismo na reorganização do Ministério, a vertente da reforma do Estado na administração pública, e experimentalismo no novo paradigma da avaliação externa dos alunos, uma avaliação mais digital e mais redutora. E foi ainda um ano em que os professores voltaram à rua em força, porque os problemas existentes não estão a ser resolvidos, não foram resolvidos, e, como se isso não bastasse, foram criados novos problemas. Portanto, acabou, para quem dúvidas ainda tivesse, o estado de graça de Fernando Alexandre. Começando pela questão da carência de professores. O problema agravou-se. Confirmou o agravamento da falta de professores nas escolas públicas portuguesas, com implicações também no ensino privado. Apesar de sucessivas medidas extraordinárias, pontuais, anunciadas pelo Ministério da Educação, a dimensão do problema aumentou e alargou-se progressivamente a todo o território nacional. O quadro muito preocupante continuaria, porém, a ser desconhecido, não fosse a FENPROF divulgar os números obtidos a partir de dados oficiais, uma vez que o Ministro da Educação, como sabemos, 2 anos após ter tomado posse, não consegue responder a uma pergunta muito simples: quantos alunos ficaram sem aulas por inexistência de professor colocado? Era fazer uma tabela no Excel, enviar para as escolas e pedir que indicassem o número de horas, o número de turmas, o número de professores que, durante este ano letivo, não tiveram aulas porque faltaram professores. Mas se isto não é feito, não é por este procedimento ser complicado, é porque não interessa fazer, e não interessa fazer porque o problema está a crescer. Pegando nos dados que nós utilizamos, que são os dados da contratação de escola, isto é, o mecanismo que é acionado depois do concurso nacional não encontrar resposta para a falta de professor, portanto, estamos a falar de horas, de horários que naquele momento concreto não existe professor para responder a essa necessidade. E em 2025, 2026 foram lançados 22.042 horários, que correspondem a 407.372 horas letivas, os valores mais elevados dos 3 últimos anos. Estes dados indiciam que foram na ordem das dezenas de milhares. Por exemplo, este período ultrapassou os 30.000 alunos por semana que não tiveram aulas por falta de professor. No segundo período tinha sido a média na casa dos 40.000. Qualquer que seja o indicador que nós, que nós utilizemos, seja os horários, as horas, seja os alunos, há crescimentos de 32%, 38%, 27%. Portanto, o problema agravou-se.
E a carência de professores deixou também, como referi há pouco, de ficar circunscrito às áreas metropolitanas, à área metropolitana de Lisboa e ao Algarve. Os dados mostram um crescimento significativo da contratação de escola nos distritos de Leiria, de Castelo Branco, de Porto Alegre, de Braga, de Vila Real e do Porto, o que levou, por exemplo, aos dois maiores distritos do Norte, Braga e Porto, a passarem a integrar o top dos distritos mais afetados por este problema. E, portanto, aqui retira-se facilmente uma conclusão: o problema agravou-se, portanto, o número de alunos sem todos os professores cresceu. Mas há depois um outro dado que também importa aqui ter em consideração, que é os professores que temos disponíveis para a contratação. E o que nós verificamos é que, olhando para o concurso externo realizado, houve 24 mil candidatos que ficaram, portanto, sem colocação. O que quer dizer que é essa a base que vai servir para, no próximo ano letivo, fazer as contratações que seja necessário fazer. Ora, se nós pegarmos neste número, é o mais baixo dos últimos 3 anos. Ou seja, não chegava só a nós ter crescido a contratação de escola, temos também uma diminuição do número de professores disponíveis. E num quadro em que os professores estão claramente envelhecidos. Se olharmos para estes dados do concurso externo, que são os professores contratados que concorrem para vincular em lugar de quadro ou em lugar de quadro de zona pedagógica, mais de 90% dos candidatos têm mais de 40 anos, metade tem 50 e existe apenas 2,35% com menos de 30 anos. Portanto, isto também dá-nos uma dimensão deste problema. Depois há um outro indicador que também importa convocar, que são as aposentações. Como nós sabemos, nos estudos que foram revelados ao longo deste ano, designadamente no estado da educação do Conselho Nacional da Educação, nas próximas 2 décadas e meia, o número de professores que atinge a idade da aposentação é de 4 mil por ano. Nós verificamos neste momento que o valor está abaixo, e este ano vai ficar abaixo dos 4 mil. Nós sabemos que há 1.500 professores que adiaram este ano a sua aposentação. Mas se nós olharmos mais, enfim, numa escala temporal mais alargada para este problema, verificamos o seguinte: o número de aposentações nos últimos anos do governo da Troika era superior às 1.000 por ano. Depois baixou nos anos de 16, 17 e 18. E voltou a subir a partir de então até 24 e agora em 25 e em 26 cairá um pouco. Ou seja, as expectativas dos professores acabaram por acompanhar esta questão das aposentações. Por isso, é um bocado falsa a ideia que pelo facto de diminuírem agora o número de aposentações, esse valor, mais tarde ou mais cedo, não vá para as 4 mil, porque esse é o valor médio que nós vamos ter ao longo dos próximos 20, 25 anos. Portanto, os professores, por força do alívio das medidas da Troika, aposentaram-se menos em 16, 17 e 18, e quando constatado o problema de que o tempo de serviço não ia ser recuperado como foi recuperado, voltou a crescer o número de aposentações. E agora, nós não temos bola de cristal, não sabemos quando isso vai acontecer, mas sabemos que o estado de graça de Fernando Alexandre desapareceu, sabemos que os professores estão na rua e mais tarde ou mais cedo vamos voltar a ter um crescimento significativo nas aposentações por causa disto que eu referi, o chamado efeito psicológico, se assim quisermos dizer, da gestão das expectativas. Porque a referência é esta: 4 mil professores por ano
que completam a idade da aposentação e é biologicamente, digamos assim, inatacável. Mais tarde ou mais cedo vão de facto aposentar-se. Podemos andar uns anos abaixo dos 4.000, por certo vai implicar que noutros anos vamos andar acima dos 4.000. Portanto, o problema é sério e o problema não foi resolvido. E o que era necessário para resolver o problema era, de facto, valorizar o estatuto da carreira docente, para recuperar os que a abandonaram, para manter os que cá estão e para que os jovens se ingrassem em cursos de formação de professores para procurarmos resolver este desequilíbrio entre as entradas e as saídas. E o que é que aconteceu este ano ao nível do estatuto da carreira docente? 12 reuniões. Quase uma por mês. Só em outubro é que não houve e, curiosamente, em março, abril e maio houve 2 por mês. Talvez tenha sido por causa de uma certa manifestação que houve ali para meados do mês de maio e que levou o Ministério semanalmente a convocar reuniões e depois a só marcar uma nova reunião para o dia depois de 18 de maio, no dia 26 de maio. 12 reuniões... Junho, sim. 12 reuniões ocorridas e nem ao fim do segundo tema chegamos em 7. A continuar assim, não chega à legislatura, se for completa, para fazermos a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Agora percebemos porque é que o Ministério não queria colocar no protocolo que a FENPROF não assinou um limite previsível para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, porque de facto isto é para ir a andar devagarinho, fazendo de conta que as coisas são resolvidas. Nestas 12 reuniões, a FENPROF enviou 15 propostas de alteração, declarações para a ata, contrapropostas, acrescentos, enfim, 15 documentos que foram produzidos neste âmbito. E, como se não bastasse isto do atraso, nós não estamos sequer confrontados com uma situação de ficarmos com um estatuto igual ao que está, o que já era mau porque não resolvia os problemas, até porque foi isso que nos trouxe até aqui. É que o que até ao momento foi apresentado agrava o estatuto que está em vigor. Portanto, nós sabemos que sobre o primeiro tema, que tinha a ver com o perfil geral dos docentes, nós tivemos a introdução do RECAP, que é o quê? Fazer uma diluição da própria profissão na administração pública. E que começou a ter consequências no tema 2, e, naturalmente, vai ter consequências no tema 3, no tema 4, no tema 5, no tema 6 e no tema 7, porque é uma espécie de cobertura, o tema 1, o perfil geral do docente, direitos, deveres e garantias, que depois se vai fazer sentir ao longo de todo o processo. Há direitos que foram eliminados, como o direito à negociação coletiva, que está inscrito no Estatuto em vigor e que desapareceu na proposta do Governo, como desapareceu o direito à participação no processo educativo, que também consta desta matéria. Depois, relativamente ao tema 2 e, particularmente, à legislação subsidiária, aos chamados concursos, que é a matéria que agora temos em cima da mesa, esta introdução do RECAP, que referi há pouco, o referencial de competências da administração pública, nota-se no articulado que está disponível. Não só nos artigos que são propostos para o Estatuto da Carreira Docente, mas particularmente para o Decreto-Lei que o Ministério pretende aprovar agora no mês de julho, para entrar em vigor já no próximo ano letivo. Isso é visível. São extintos conceitos e são criados outros conceitos. Desaparece a carreira de corpo especial, desaparecem os concursos de seleção e recrutamento, desaparece o vínculo de nomeação definitiva de quadro de escola ou de quadro de zona pedagógica, desaparece o conceito de habilitação profissional, desaparece o conceito de habilitação própria. Depois,
Desaparece também, na legislação de concursos, a vinculação dinâmica, que é o mecanismo que tem permitido não só a existência de maior número de candidatos, mas particularmente o maior número de vinculações. Ao passo que este ano o número de vinculados na chamada norma travão que permanece foi na ordem da centena e meia, a vinculação dinâmica foi na ordem de 1,5 milhar. Portanto, há uma diferença significativa entre um e outro, e é esse que acaba, o que vai complicar ainda mais o problema da precariedade. Existem milhares de professores com mais de 3, mais de 5, mais de 10, mais de 15 anos de serviço que continuam anualmente a ser contratados pelo Ministério. Depois também é para nós inaceitável as duas prioridades que são criadas na antiga mobilidade interna e que agora se vai passar a chamar primeira fase do procedimento concursal em contínuo, e que vai fazer com que todos aqueles professores do quadro de agrupamento ou do quadro de zona pedagógica que pertencem a quadros de agrupamento ou a quadros de zona pedagógica, que não o quadro de zona pedagógica da sua área de residência, vão ver a sua situação mais complicada, vão ver as possibilidades de aproximação à residência claramente comprometidas. Portanto, é um recurso a outra estratégia, a outra medida para conseguir o mesmo objetivo que tinha o anterior Ministro, que era colocar os professores a viver onde trabalhavam e não a trabalharem onde vivem. Depois temos ainda mais duas questões nesta matéria dos concursos que nos merecem séria reserva. O facto de ser contabilizado de igual modo o tempo antes e depois da profissionalização, nós percebemos, para este Ministro é tudo a mesma coisa, é indiferente o professor ter formação científica só, ter formação científica e formação pedagógica, ou ter formação científica, pedagógica e estágio supervisionado. Para o Ministro é tudo a mesma coisa, tanto faz, nós percebemos, é como se costuma dizer, alarga o campo de recrutamento e permite mais facilmente encontrar, alargar o universo do possível recrutamento de profissionais. Só que, se a habilitação profissional está prevista, é porque faz sentido, é porque é importante que, para se exercer a profissão de professor, seja necessário ter uma formação científica sólida, seja necessário ter uma formação pedagógica sólida e seja necessário passar por um período de prática letiva supervisionada. Não é por acaso que isto foi criado e não é por acaso que o espírito da contabilização do tempo de serviço até hoje tem distinguido a situação do tempo antes da profissionalização do tempo após a profissionalização. E temos também algumas dúvidas jurídicas relativamente ao seguinte facto: nós vamos ter um normativo de concursos aprovado, que está feito à imagem e semelhança do futuro ECD que o Governo quer aprovar, só que o ECD que está em vigor não é o que o Governo quer aprovar, é o que existe. Ora, no que existe, não pode haver uma contradição, ou seja, não pode a legislação subsidiária ir contrariar aquilo que está no normativo hierarquicamente superior ao diploma de concursos, que é o Estatuto da Carreira Docente. A FENPROF tem até sexta-feira para, portanto, enviar a sua proposta. Isso será feito e depois também tornaremos essa proposta disponível a todos e veremos. A reunião que está marcada é no dia 22 de julho, uma reunião que, curiosamente, vai ter uma ordem de trabalhos bastante especial.
servirá, diz o Ministério, para fechar a matéria dos concursos, servirá para recolher contributos da FENPROF relativamente ao tema 3, essa parte já a temos feito, temos um documento do ano passado com as nossas propostas para a formação, portanto, serão lá colocadas, e as questões que têm a ver ainda com o tema 2, portanto, o tema 2 não vai ser concluído este ano, vai transitar para o próximo ano, as questões que estão relacionadas com as habilitações para a docência e os grupos de recrutamento serão empurradas mais lá para a frente. Mas esta reunião servirá também para recolher os contributos da Federação de algo que vai ser anunciado, apresentado em breve, disse o Ministro, 13 de julho, no Conselho de Escolas, que é o novo Estatuto do Diretor e o novo regime de gestão e administração escolar, que entra no outro aspecto que nós aqui queríamos chamar a atenção, que é o desmantelamento do Ministério da Educação. O caos instalado nos exames é um bom exemplo de que a reforma orgânica do Ministério da Educação, afinal, mais do que uma modernização da administração educativa e uma simplificação de processos, corresponde na prática ao seu desmantelamento. Em 31 de julho de 2025, e é bom lembrarmos isto, os ministros Gonçalo Matias e Fernando Alexandre anunciaram com pompa e circunstância a reforma orgânica do MESI. Era ingovernável, afirmaram, 18 unidades, 18 entidades, 300 aplicações informáticas, 280 processos, mais de 2.000 funcionários e, portanto, era necessário, foi dito, fundir, extinguir, simplificar, digitalizar, abrir portas à inteligência artificial. Modernização e poupança de recursos foi o que foi sublinhado. Na altura, a FENPROF considerou que o que estava em marcha era o desmantelamento do Ministério e julgo que este ano letivo mostra claramente que, de facto, foi isso que se passou, é isso que está a ocorrer. No dia 28 de agosto, foi publicado o decreto-lei que criou a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, a AGSE, e no dia 12 de setembro foi criado o outro Instituto Público, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, e foram extintos o IGEF, a DGAI, a DGEST, o IAV, a DGE, o PNL, a Rede de Bibliotecas Escolares. Portanto, tudo isto foi extinto e são estes dois organismos os que agora tutelam toda a chamada administração educativa. Foram dispensados trabalhadores, os docentes regressaram à escola, os que não eram docentes foram alocados a outros serviços. Ouvimos histórias ao longo do ano dos motoristas que foram para as escolas e chegaram às escolas, o que é que um motorista faz numa escola, mas enfim, faz parte destas coisas feitas assim, geridas à boa maneira neoliberal. Portanto, ao longo do ano letivo nós tivemos a extinção do E72, depois o reaparecimento, mas o que é facto é que, morto ou reaparecido, não dá resposta, as respostas que chegam são tardias, ordens e contra-ordens, como aconteceu no concurso externo extraordinário, falta de informação ou informação insuficiente dos concursos interno e externo e na mobilidade por doença, indisponibilidade para reunir com a FENPROF para resolver estes problemas que foram surgindo ao longo do ano. Apenas houve uma reunião da Comissão de Acompanhamento para a recuperação do tempo de serviço e, de resto, mais nenhuma reunião houve. Foi sempre dito que estaria para breve, era a seguir, ia ser para a semana. Pronto, o ano passou e as desculpas foram sendo sucessivamente. Aliás, esta desculpa de eu vou fazer isso está sempre em dia, porque a qualquer hora me pergunta, então, eu vou fazer isso. Pronto, está sempre em dia esta promessa e foi isso que foi feito. Depois o contacto telefónico é absolutamente inviável, ou não atende, ou quando atende manda por mail. Portanto,
claramente o que existe hoje é pior do que existia antes. Com a Educa está a acontecer aquilo que todos nós sabemos. A confusão criada no Centro de Digitalização das Provas, horas extraordinárias, contratação de pessoal em cima da hora. Para termos uma ideia, estamos a falar de digitalizar uma coisa de pouca monta. 800 mil páginas. O que é isso? Digitalizar 800 mil páginas, distribuí-las por escola, por grupos de classificadores e depois enviar para esses classificadores. Não é por acaso que os professores são convocados para provas que são estranhas às disciplinas que lecionam. O desrespeito no prazo, aquele exemplo que dei no início, ilustra bem a situação que acontece com centenas de classificadores, o envio incompleto dos materiais, ou seja, a serenidade e o rigor que é necessário num processo deste, e é necessário para quem classifica, é necessário para os alunos que estão à espera dos resultados e dos pais que também estão, enfim, à espera dos resultados dos seus filhos. Esta situação claramente cria aqui um problema e a responsabilidade é de quem desmantelou o Ministério da Educação, criou estas entidades, resolveu no ensino secundário alargar a digitalização que o ano passado tinha sido testada e tinha corrido mal em filosofia, e os mesmos problemas que aconteceram o ano passado verificaram-se este ano, só que com uma ordem de grandeza muito maior. Portanto, quem tem responsabilidade de Primeiro-Ministro é o Ministro. Portanto, não colhe aquela ideia que já nos habituámos, infelizmente, com Fernando Alexandre, que é, sempre que há um problema, a culpa ou é dos funcionários da administração educativa, até que era a DGAI agora já não pode assumir culpas, portanto, agora a culpa é das escolas. Se calhar, portanto, como está aqui a ser criado um problema com os diretores, importa agora passar à segunda fase da reorganização, que é criar um estatuto para o diretor com salários, competências, direitos, deveres distintos dos professores, para ver se por essa via conseguem aliciar os diretores a aceitar este presente envenenado que é assumirem as culpas no futuro de tudo que corra mal, porque a AGSE e a Educa têm pouco pessoal, têm muito algoritmo, muita plataforma, muita IA, muita coisa moderna, mas depois os problemas vão continuar a acontecer e as responsabilidades vão ser atribuídas às escolas. Pelo meio, ainda onde entrar aqui, as CCDR, que, como sabemos, têm tarefas também aqui de gestão da administração educativa e que a farão conjuntamente com o AGSE e, eventualmente, com a AGSE, essencialmente, que é quem tem a parte mais administrativa dos serviços de educação. Portanto, o Ministério deve assumir plenamente as decisões que foram tomadas, esclarecer quem é responsável por esta organização e garantir que os erros identificados são corrigidos com urgência. Depois, temos também, e queríamos deixar uma nota breve sobre isto, nós até colocámos no texto, citamos o parecer que enviámos a quando há a discussão pública das aprendizagens essenciais, a alteração que está a ocorrer na avaliação dos alunos. Nós sabemos que, e não é por acaso que a nossa posição relativamente à existência de exames é crítica, nós sabemos que quando os exames foram criados, os exames deixaram de ser uma avaliação e transformaram-se na avaliação, e isso acaba por determinar tudo, a forma como se dá aulas, a forma como corre a prática pedagógica, e agora está a ser dado um passo ainda mais à frente e que tem a ver com esta questão da digitalização. As provas moda e as provas finais do 9º ano são digitais, a do 9º ano de matemática é híbrida, e
já está a acontecer uma digitalização também dos exames do ensino secundário, ou seja, aquela que é, digamos assim, a avaliação mais importante, que é a avaliação formativa, é aquela que me permite identificar o que é que um aluno sabe e não sabe, o que é que um aluno faz e não faz, e dar esse feedback ao aluno, é que tem sido progressivamente destratada e, no fundo, o que vamos ter é algo padronizado, enfim, decidido a partir de cima e que claramente vai empobrecer a prática pedagógica e vai empobrecer e vai tornar ainda mais, enfim, se calhar alargar ainda mais pela falta de recursos que existe ao nível da educação inclusiva e vai alargar ainda mais as grandes clivagens sociais e no rendimento escolar dos alunos que hoje são sentidos. Portanto, perante isto tudo, os professores naturalmente cansaram-se de esperar e vieram para a rua. E é importante sublinhar aqui que este ano letivo, no dia 16 de maio, tivemos 25 mil professores e educadores na rua, exigindo a valorização urgente do Estatuto da Carreira Docente. No dia 3 de junho, tal como tinha acontecido no dia 11 de dezembro, tivemos uma grande adesão dos professores às greves gerais contra o pacote laboral. No dia 15 de junho, na conclusão, digamos assim, neste ano letivo, de um conjunto de iniciativas sobre as desigualdades existentes entre a monodocência e a pluridocência, tivemos uma grande tribuna pública junto ao Ministério da Educação, a propósito da questão do calendário escolar, mas não só, as desigualdades também no horário letivo, nas reduções por antiguidade, no exercício de cargos, e depois, no dia 18 e 19 de junho, na Assembleia da República, dentro e fora da Assembleia da República, na queda do pacote laboral. Hoje, 31 de junho, termina Ai, que eu estou uma desgraça nos meses. Hoje, 30 de junho, termina o ano letivo para a educação pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, 12 dias depois dos restantes ciclos. É inaceitável a concepção de que a componente social deve prevalecer sobre a componente letiva, o que está na base da imposição de um calendário alargado para aqueles setores. Para a FENPROF, o calendário escolar deve ser uniformizado. Não se compreende que num final de ano, com atividades letivas, provas, exames, reuniões de avaliação a decorrerem em simultâneo e aulas, esqueci-me há pouco de dizer, os professores do ensino profissional, muitos ainda estão em aulas a completar os módulos em falta. Mas dizia, com a ocorrência de atividades letivas, provas, exames, reuniões de avaliação em simultâneo perante uma vaga de calor sentida em muitas regiões do país, as escolas se tenham mantido abertas, muitas vezes sem as condições térmicas adequadas. A FENPROF, nestes meses de julho e agosto, vai estar atenta às novidades que o Ministério gosta de ensaiar por estas alturas, ao novo decreto-lei sobre o recrutamento e a colocação docente, já referi, à reunião no dia 28 de julho, aos anunciados Estatuto do Diretor e novo regime de gestão escolar, que não conhecemos, mas tendo em conta o que está no programa do Governo, a perspectiva é fechar este processo de reorganização administrativa e criar gestores de escolas. Independentemente de serem professores ou não, o propósito é criar gestores de escolas, portanto, e não propriamente uma administração pedagógica das escolas, colegial, que tenha em conta os propósitos da educação, mas tão só essa gestão pura e dura. E vamos também estar atentos ao que vai acontecer à iniciativa legislativa de cidadãos sobre a correção das ultrapassagens, que foi remetida na Assembleia da República
para tratamento na especialidade. Aliás, há uma resolução, a Resolução 22/2026, em que a Assembleia da República recomenda ao Governo a correção das ultrapassagens e que não suscitou, na reunião colocámos isso ao Ministério, nenhuma resposta, um absoluto silêncio relativamente ao que o Governo pretende fazer, mas vamos estar atentos, até porque nós vimos o que se passou na PSU. Na PSU entrou na especialidade pela mão do Governo e do Chega e saiu da especialidade aprovada pela mão do Governo e do PS. Portanto, nós não estamos desatentos a esses sinais e, portanto, vamos ver o que é que vai sair daqui e, já agora, quando é que vai sair. Vamos também estar atentos ao processo de constituição de turmas e da organização do próximo ano letivo e, já agora, da implementação da educação física no primeiro ciclo, que é uma lei da Assembleia, está inscrita numa lei da Assembleia da República e que também, colocada a questão do como vai ser ao Ministério, também a resposta que tivemos foi o silêncio. A perda, e queria sublinhar isto, a perda de credibilidade do Ministro e da sua equipa e a incapacidade para tratarem dos problemas da educação são cada vez mais evidentes e exigiriam o reconhecimento dos erros e da impreparação para dirigir os destinos da educação do nosso país. Não basta um Ministro e uma equipa que se apresentam como alegados inovadores, destemidos reformadores, mas que rapidamente encontram responsabilidades em terceiros por tudo o que não funcionou bem. Foi evidente o que já aqui se referiu sobre os exames. Será bom, e terminava mesmo com isto, será bom que o Governo saiba interpretar o sobressalto dos professores no final deste ano letivo e principalmente as razões que conduziram à alteração do estado de espírito dos professores. Os professores não vieram para a rua, os professores estão na rua. Queremos ver resolvidos os problemas que existem e dispensamos a criação de novos problemas. E era isto. Muito obrigado. Peço desculpa pela demora, mas é um balanço.